Você não vai embora como você chegou, declaro em nome de Jesus. Que a unção do Senhor venha quebrando todo jugo, venha produzindo no seu coração anseio novo, fome nova pelas coisas do céu, e liberando fé no seu coração por milagres na sua casa nesses dias. Tempo de oração é tempo de milagre. Amém? E nós temos compartilhado com você todos os dias a respeito do perdão dos pecados. E alguém pode até pensar, poxa, mas todo dia, pastor, durante 21 dias, vão falar da mesma coisa? Isso é para você ter uma noção da importância que esse tema tem na palavra de Deus. É a fonte de todas as bênçãos. Todas as bênçãos dependem da compreensão dessa verdade, de que você foi totalmente perdoado. Que não há mais impedimento entre você e o Senhor, que o caminho está aberto, e você agora pode se aproximar com ousadia. Amém? E nós estamos compartilhando o livro. Me dá um livro, alguém tem um livro para me mostrar aqui na frente? Eu acho que pouca gente tem livro, né? Alguém comprou esse livro? Então, poucos, né? Uma pena. Não é porque foi eu que escrevi, não, mas era muito importante que você lesse. Eu sei que é chato a gente ficar divulgando o que a gente mesmo faz, eu acho completamente embaraçoso isso, mas é para a sua edificação, ok? Não é uma maquininha para poder ganhar alguma moedinha sua, a ideia não é essa. A ideia, de fato, é abençoar você, instruir você, e fazer diferença na sua vida e na vida da sua casa. Eu vou ousar dizer para você, depois de você ler esses 21 capítulos, você vai ter a sua vida mudada. E eu vou dizer mais ainda, se a sua base bíblica, né, se a vida cristã que você tem vivido não está sólida na palavra, aqui vai ser a oportunidade de você ter essa solidez. Porque aquilo que não está alinhado com a palavra vai ser balançado, sacolejado. E hoje nós vamos compartilhar aqui o 8º dia, que é na página 65. Se você quiser acompanhar. E é um tema, como é que eu vou dizer, que já começa incomodando você. Porque é algo que nos é ensinado desde sempre. Se você já foi católico um dia, você aprendeu na igreja católica, depois você virou evangélico e continuou fazendo a mesma coisa. Ninguém falou nada para você a respeito disso, na verdade, já expliquei para você aqui, que com relação a perdão dos pecados, a maior parte dos evangélicos tem um entendimento tão parecido com o catolicismo tradicional, que é o quê? A necessidade de você ficar bem com Deus todo dia. Todo dia a sua preocupação, essa é a mentalidade de um crente normal, uma igreja evangélica. Todo dia ele tem que ficar bem com Deus. Por quê? Porque ele errou, ele falhou. E óbvio que você é uma pessoa humilde diante de Deus, você reconhece que tem pecado. Então certamente você não está muito bem com Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ficar bem com Deus. E como é que você faz isso? Todos os dias você tem a prática de pedir perdão. Todos os dias você pede o perdão. Mas a questão é, o perdão é algo que é concedido aos poucos, ou o perdão foi concedido uma única vez, de uma vez por todas? Pensa no que eu estou te dizendo. O seu perdão é algo que Deus fica segurando para garantir que você vai ser um crente obediente? E tem dia que Ele está querendo te perdoar, e tem dia que Ele não vai te perdoar, porque você não está arrependendo o suficiente, não está contristando o suficiente, chorando o suficiente.
Então ele usa isso como um meio de te segurar? Será que a obra de Cristo foi para isso? Para ir liberando perdão com conta-gotas, cada dia um pouquinho? Para você ir vivendo a sua vida desse jeito? Não faz sentido. Quando Cristo veio fazer a obra de redenção, Ele pagou a nossa dívida toda. E porque Ele pagou a dívida, agora não é uma questão mais de eu ficar todo dia indo lá e pedindo para a dívida ser perdoada mais um pouquinho. A dívida já foi paga. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você fala de pedir perdão, você tem que... O que são as duas coisas que vêm na sua mente? Primeira coisa, para você pedir perdão, é porque é algo que você não tem. Você tem que pedir porque não tem ainda. Porque se você já tem, não faz sentido você ficar pedindo o que já recebeu. Então, eu orei e pedi a Deus esse celular. É um exemplo. Eu orei e pedi a Deus. Agora, o celular chegou. Deus me deu o celular. Faz sentido eu continuar pedindo? Deus, dá-me o celular. Dá-me o celular mais uma vez. Não, Ele já deu. O perdão é a mesma coisa. O perdão não é uma experiência diária que você tem. O perdão foi um fato que aconteceu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você vai no banco e paga uma fatura, isso não é uma experiência que você tem. Isso é um fato. Aconteceu. Havia uma transação. Você devia e foi lá e pagou. Agora eles não podem mais te cobrar e nem você precisa ir lá pedir para eles te devolverem a sua promissória. Entendeu o que eu estou dizendo? Foi quitado. A transação foi concluída. A mesma coisa aconteceu na cruz do Calvário. Nós, todos os homens, tínhamos uma dívida com Deus. O nosso pecado. Porque o nosso pecado, em última análise, é contra Deus. Agride a Deus. Deus é aquele que foi agredido, defraudado, blasfemado. Então, nosso pecado é contra Ele, não é? Então, o que acontece? Deus veio para resolver isso. Você tinha uma dívida com Ele. E havia necessidade de haver uma quitação, um pagamento. Cristo, na cruz, usou a moeda celestial, que é o sangue, e pagou a nossa dívida. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Você naquele dia foi perdoado totalmente. Todos os seus pecados naquela época eram pecados futuros, porque você nem existia. Então todos os pecados futuros que ainda haveriam de ser cometidos, já foram pagos na cruz do Calvário, de uma vez por todas. Quantos creem nisso? Digam amém. Esse entendimento é fundamental. Então, o perdão dos pecados é algo que você já tem. Te foi dado. Você entende que é de graça. É o dom de Deus. Efésios 2, 8, 9 diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É o quê? O que significa dom? Presente, presente. Você ganhou um presente. Você tinha uma dívida enorme, e o que aconteceu? Ela foi paga. De graça, apenas creia. É por fé. Amém, irmãos? Isso é tão importante. O outro aspecto de pedir perdão, é que quando você pede perdão, você precisa de pedir perdão por tudo. Você não pode pedir perdão só por alguns pecados. Se você acredita que só é perdoado se pedir o perdão, então você tem que se lembrar de todos. Qual que é o nosso problema? Nós não lembramos de todos. E não é apenas que nós não lembramos. Tem pecados que nós cometemos que na nossa mente a gente nem acha que está pecando. Mas é pecado. Outras coisas nós fazemos de maneira tão automática que nem percebemos, mas que também é pecado. Então, há muito pecado na nossa vida. Mas sabe o que é a graça de Deus? Você foi perdoado não com base na sua memória. Você foi perdoado com base na lembrança divina.
Você foi perdoado não de acordo com a percepção que você tem. Você foi perdoado de acordo com a percepção de Deus, do que Deus viu. Ele viu tudo, não deixou passar nada, e tudo foi cravado na cruz de Cristo. Na cruz o nosso pecado foi aniquilado. Por isso agora podemos ter paz com Deus. Quantos têm paz com Deus? A paz com Deus é a chave para tudo. Você não vai assistir nenhum curso para casamento e vida conjugal, e a primeira lição é paz com Deus. Provavelmente, não vai. Mas acredite em mim, o segredo de um bom casamento é paz com Deus. Um homem em paz com Deus e uma mulher em paz com Deus vão começar vivendo bem o casamento. Você não vai, talvez, ouvir nenhum curso de prosperidade aí, de como lidar com a vida financeira. A primeira lição falando de paz com Deus. Mas acredite, é paz com Deus. Quem está em paz com Deus vai prosperar. Por que vai prosperar? Ele vai prosperar porque na hora que ele chegar no trabalho, que ele tiver que cumprir uma meta, ele não vai sair correndo, angustiado, com medo do futuro. Mas ele está em paz com Deus, ele sabe, se eu orar, Deus vai ouvir a minha oração. Se eu clamar, Ele vai vir em meu socorro. Ele não anda ansioso, ele confia. Por que ele confia? Está em paz com Deus. Agora, quem é que anda ansioso? É quem não tem certeza que Deus vai ouvi-lo. Quem é que vive mal em todos os aspectos? É quem não está em paz com Deus. Ele acha que Deus está irado com ele. Ou ele não tem certeza qual que é o humor de Deus hoje. Ele não sabe se Deus está bem ou mal com ele. Então ele não tem certeza de coisa alguma. E na dúvida ele presume sempre o pior. Mas eu vim aqui te contar uma boa notícia. Deus está satisfeito com a obra de Cristo. E Deus não vai castigar em você aquilo que já foi castigado em Cristo. Deus não vai punir em você aquilo que já foi punido em Cristo. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Bom, eu começo a lição de hoje falando duas coisinhas que eu quero falar para você também aqui. Eu sempre falo de coisas que são pecado. Mas tem coisas que não são pecado, mas até essas atormentam a vida de alguns irmãos. Justamente ontem, alguém me mandou uma longa mensagem, dizendo que tinha tido problemas de pensamentos impuros. Tinha vindo na cabeça dele pensamentos impuros. E ele então ficou tão preocupado e compartilhou com a esposa. E a esposa, por sua vez, ficou tão magoada dele ter pensamentos impuros. Eu falei, é duro quando duas crianças se casam. Muita gente sofre. Presta atenção. Você não fala tudo que vem na sua cabeça. Só loucos fazem isso. Está me ouvindo? Agora imagina. Eu penso uma coisa, ou me vem um pensamento, eu já saio falando ele. Não, nem tudo que você pensa procede de você. Sabia disso? Tem pensamentos que foi lançado na sua mente por demônios. Eu sei que pode soar às vezes para alguns que estão aqui um pouco estranho, mas nós estamos rodeados de um mundo espiritual enorme, que muitos aqui não têm a menor consciência dele. Esse mundo espiritual, ele lança setas, às vezes da sua mente. Pensamentos, não são seus, foram lançados. E a pessoa fala, ah meu Deus, eu pequei porque eu pensei. Não, você não pecou porque você pensou. Só vira pecado quando torna-se intenção. Se vem na sua mente e você transforma em intenção, aí é pecado. Mas se vem na sua mente e você falou, sai para lá em nome de Jesus. Não, você não pecou. Fica em paz. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E você não tem que contar para ninguém. Você devia esquecer. Agora você quer contar para os outros? Entende o que eu estou dizendo? E aí a esposa ouve ele contando, porque ele quer parecer muito honesto, mas na verdade é tolo. E aí ela fica dizendo, não, ele me traiu. Que diferença que tem me trair na mente e trair na verdade? Se você não sabe a diferença, meu Deus do céu. Uma pessoa que não sabe a diferença das duas coisas tem um problema muito sério. É claro que é diferente. Pensamentos não são intenções. E muitos deles devemos ignorar. Você sabe, na batalha espiritual, uma das lições mais importantes é aprender a ignorar às vezes. Ignorar. Porque tem um ditado muito verdadeiro. Já repeti ele 1 milhão de vezes, vai ser mais uma vez. Você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça. Mas você pode impedi-lo de fazer um ninho. Pastor, pássaro não pousa na cabeça da gente. Pousa.
Estava na praia, uns anos desses para trás, eu, minha esposa e minha filha mais nova, e ela resolveu comer na praia frango frito com batata frita. Choveu de gaivota em cima dela. E as gaivotas vinham em cima dela, não é? E ela saiu gritando na praia. Uma cena maravilhosa. Então, pássaros podem pousar na sua cabeça, mas você é que escolhe se vai fazer ninho ou não. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Para de viver condenado. Tem gente vivendo condenado por coisa que ele nem pecou, ele nem fez, e já está se condenando, e querendo destruir o casamento. Meu Deus do céu. Que o Senhor nos dê sabedoria. Provérbios diz isso, os loucos, eles são como um vulcão em erupção, fala tudo que vem à cabeça. Sábios não, sábios ponderam, fica mais em silêncio do que falando. Segunda coisa, tentação. Isso é uma coisa muito comum também que irmãos têm. É a ideia de que eu estou sendo tentado, então já pequei. Não é verdade. Olha para cá. Tentação não é pecado. Tudo bem que você está ali precisando de sair correndo, igual José. Mas ainda não é pecado. Ser tentado não é pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo convence algumas pessoas de que ela está sendo tentada, então ela já pecou mesmo. Aí o que ela faz? Ela se entrega. Ela diz, já que eu já pequei mesmo, ela pega e se entrega e se joga na lama. Não, isso é mentira do diabo. Ser tentado não é pecado. Todo mundo é tentado. Todo mundo tem pensamentos que vêm na mente dele. Todo mundo, sem exceção. Todos nós somos tentados numa área ou noutra. Isso depende muito do gosto de cada um. Se você gosta de bolo de chocolate, vai ser tentado com chocolate. Se você não gosta, você não vai ser tentado nessa área. Mas o diabo vai tentar. Mas uma vez que você foi tentado, não quer dizer que você pecou, mas quer dizer que é hora de fugir. Porque a Bíblia não nos manda lutar com o pecado. Ela manda fugir do pecado. Fugir das paixões. Fugir do que dá ocasião ao pecado. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é um tópico fundamental. Amém? Que o Senhor nos livre do engano do maligno. Então, há coisas que nem realmente são pecados, mas há outras que são. A respeito do que é pecado, creia, você já está perdoado. O sangue já te lavou completamente. Porque Deus te ama. E porque Ele nos ama, Ele de uma maneira justa nos perdoou. O perdão que Deus nos deu, filho, foi um perdão justo. Não foi um perdão leviano. Se Deus fosse como nós, e Deus não é, porque Deus é justo, Ele poderia fazer como nós. Como é que nós perdoamos uns aos outros? Nós simplesmente batemos um tapinha nas costas e dizemos, tudo bem. Procura não fazer mais isso não, está perdoado. Nós perdoamos simplesmente deixando para lá. Com Deus não é assim. Todo pecado tem que ser punido. Todo pecado, toda dívida tem que ser paga. Essa é a maneira de Deus ser justo. Só que Deus nos ama. Deus nos ama. E Deus então, Ele tem que conciliar a sua justiça com o seu amor. Porque Ele nos ama, Ele quer nos liberar. Mas porque Ele é justo, Ele precisa nos punir. O que Deus faz então? Essa é a solução divina, é a justiça de Deus. Deus mesmo vem e paga a dívida por nós. Quando Ele vem e paga a dívida por nós, Ele está sendo justo. Porque o que você devia está sendo pago. Mas Ele não nega o seu amor, porque Ele está provando para você que te ama ao pagar a sua dívida. Por isso a cruz é o lugar onde a justiça e o amor de Deus se encontram em nosso favor. Porque Deus nos amou de tal maneira. Quantos creem que Deus nos amou? Você sabe, muitas vezes nós não temos compreensão completa a respeito de certos tópicos. Deixa eu falar algo para você. Vou falar, hoje tem pouca gente, mas eu vou compartilhar com vocês isso aqui, porque é algo que Deus falou no meu coração, enquanto conversava com a minha esposa esses dias no carro. Presta atenção no que eu vou te dizer.
Tem irmão que acha assim: Deus estava irado, nós tínhamos pecado, e Jesus, uma terceira pessoa, veio se envolver na história. Jesus é uma terceira parte. E Ele é que nos ama porque Ele veio e pagou tudo. E Ele fez a reconciliação entre um Deus, supostamente na cabeça de alguns irado, e nós, pecadores. Essa é a percepção comum que as pessoas têm. E você sabe, eu me converti entendendo dessa maneira. Eu só criei por causa disso. Mas eu já encontrei irmãos, aqui da videira, que depois de convertidos, eles tinham dificuldade de orar a Deus. Porque na cabeça deles, Deus era irado. Jesus é que é amoroso. Vê que coisa mais louca. Olha para cá, isso não é verdade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é o iniciador. Deus nos amou. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí Deus me disse algo muito sério. Não existe uma terceira pessoa envolvida. Nesse problema de Deus com os homens, ou dos homens com Deus, não existe uma terceira parte. Só existe duas. Nós que pecamos e Deus que foi agredido, contra quem erramos. E aí o que acontece? Para resolver esse problema, nenhum juiz aceita outra pessoa se envolver. Né? Vamos supor, eu tenho um problema com o Rigonato. Eu emprestei dinheiro para ele e ele não me pagou. Vamos supor que isso seja um crime e nós estamos diante do juiz. O juiz só quer ouvir eu e o Rigonato. Se o Walter chegar falando para o juiz: seu juiz, eu posso falar um negócio? O juiz vai dizer o que para ele? O senhor tem a ver o que com esse problema? Não, nada, mas eu queria resolver. Não, o senhor fica quieto, você não pode resolver. Ninguém pode interferir nesse problema. Só eu e o Rigonato. Se o meu problema é com ele, só tem duas possibilidades do problema ser resolvido. Não é? Ou eu pago a dívida, ou ele sofre o dano. Vamos mudar de dívida. Vamos supor que eu tenha dado um soco nele, tenha quebrado o dente e saiu muito sangue. Os irmãos riem. Teve outros momentos atrás que eu esperava que você risse. Você riu de eu quebrar o dente do Rigonato. Aleluia. Olha para cá. O Rigonato é que sofreu. O Rigonato é que sofreu a agressão. A segunda possibilidade é ele ir embora com prejuízo. Ele ir embora com dano. Só tem essas duas possibilidades. Olha para cá. Foi exatamente isso que aconteceu no Calvário. Quando Cristo veio, Ele não veio para ser uma terceira parte. Não. Cristo veio como Filho de Deus, como Deus. Porque Ele e Deus são um só. Não tem três deuses. Ele e Deus é um só. Quando Cristo vem, Ele vai para a cruz. Já que eu não posso pagar, então Ele vai sofrer o prejuízo do meu erro. E aí Ele sofre o que eu é que deveria sofrer. Por isso, que para ser salvo, é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus e é Deus. Porque só há perdão de pecados justo, porque o próprio Deus levou o prejuízo do nosso pecado. Ele veio e sofreu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso significa que Jesus, Ele é homem, tem uma razão para ser homem, não vou falar sobre isso hoje, mas Ele é Deus. E Ele, só porque Ele é Deus, é que Ele pode fazer o pagamento, sofrer o prejuízo. Porque Ele está no relacionamento, só eu e Ele. Está me ouvindo? Eu quero dizer que o próprio Deus tomou o seu pecado e pagou a sua dívida para que você pudesse estar em paz hoje com Ele. Bom, voltando à questão do pedir perdão. Então, pedir perdão envolve pedir algo que você supostamente não tem. Então, você está pedindo para receber, só que você tem. Segundo, pedir perdão implica então que você tem que lembrar de tudo que você fez. Não é verdade? Porque você vai ter que pedir perdão por cada pecado.
Terceiro, se você tem que pedir perdão pelo seu pecado, cada um deles para ser perdoado, isso significa então que na cruz Cristo não poderia ter gritado está consumado, porque não estava. Ele fez uma parte e deixou a outra parte para cada um de nós. Só que não é verdade. Ele não deixou nada para você. Ele fez tudo no Calvário. Quando ele diz está consumado, filho, está feito, está pronto, está terminado. Você não é convidado a terminar a obra dele todos os dias, pedindo para ser purificado. E Deus dizendo, se você não pedir, não vai ter perdão. Não, não é verdade. Você já está perdoado, porque a obra foi consumada, terminada. Não é você que está terminando ela. Quantos dizem amém? Isso é absolutamente vital. Mas tem ainda um último aspecto. Quando você pede perdão, você com isso está dizendo o quê? Algo parecido com o que a Igreja Católica ensina. Eu contei para você que a Igreja Católica acredita que a morte de Jesus ela está acontecendo todas as vezes que é celebrada a Eucaristia. Ou seja, Jesus está no céu morrendo, morrendo e morrendo. E ressuscitando, repetidas vezes. A morte dele não é única e definitiva, como diz Hebreus. Só que, você fala, poxa, eu não creio nisso, eu creio que a morte foi uma só. Mas quando você pede perdão de novo, ou seja, pede para pagar uma dívida que já foi paga, você está mandando repetir a transação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você pede para pagar um carnê, de novo, que já está quitado, você está mandando de novo voltar no banco e pagar o que já está pago. É repetir a transação. Ou seja, você está pedindo para ele morrer de novo também. Só que isso não pode acontecer mais. A sua morte foi uma só, única e definitiva. Vamos ler isso na palavra de Deus? Vamos ler porque eu não quero falar sem você ler. Hebreus capítulo 9, verso 25. Hebreus 9, 25. Diz assim a palavra de Deus: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Olha o que está escrito. Cristo não se ofereceu muitas vezes. Como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo se ofereceu uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Olha que interessante. Assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, ou seja, ninguém aqui vai morrer mais de uma vez, cada homem vai morrer uma vez, do mesmo jeito, assim também Cristo ofereceu uma vez para sempre, a si mesmo, para tirar os pecados, uma única vez, não tem segunda vez, não tem repetição, portanto é algo pronto, definitivo. Quantos dizem amém? Vai lá para o capítulo seguinte, capítulo 10, verso 17, Hebreus 10, 17, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há mais necessidade de oferta para o pecado. Aleluia. Então, você não vai encontrar nas epístolas nenhuma menção de pedir perdão. A única menção de pedir perdão é na oração do Pai Nosso, que eu vou compartilhar com você na sexta-feira, se o Senhor permitir. Porque vai ser a lição de sábado, como não vai ter sábado, eu vou fazer na sexta. Então não vou me adiantar. Então, nas epístolas não há qualquer menção disso. Mas pastor, eu me sinto melhor se todo dia eu pedir perdão. Eu estou fazendo algo errado? Bom, se depois de te explicar tudo isso aqui, você ainda não entendeu, não há muito mais que eu possa fazer. Se mesmo depois de me ouvir, você ainda quer continuar pedindo perdão,
peça, mas acredite em mim, já está pago. Você está pedindo desnecessariamente, porque já está feito, você já é perdoado. Mas pastor, como é que eu chego diante de Deus quando eu peco então? Essa é uma boa pergunta. Como é que você chega diante de Deus agora, quando você peca? O que você faz? Você faz aquilo que todo bom crente faz. Você ora, fala: Senhor, reconheço que isso está errado, isso é pecado, não faz parte da minha vida, não quero viver assim, me livra disso, me ajuda, me ensina, eu te louvo, porque já sou perdoado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Essa é a maneira de você viver cultivando a presença. Pastor, mas quando eu peco, a minha consciência ainda pesa. É verdade. Por isso é importante você falar diante de Deus. Isso, muitos crentes chamam de apropriado perdão. Isso é uma coisa também muito comum hoje em dia. Tem muito crente que diz o seguinte: olha pastor, eu creio que eu não preciso de pedir perdão, mas eu tenho que me apropriar dele todo dia. Então eu não sei exatamente o que significa apropriar do perdão que já foi feito, né? Eu só vim comunicar a você, sua dívida está paga. Você não tem que fazer nada, não há nada para você fazer, a não ser acreditar no que eu estou te contando, crer na palavra de Deus. Então, se para você apropriar do perdão significa confessar a palavra de que já está perdoado, aleluia, concordo com você. Mas se para você apropriar do perdão significa sentir alguma coisa, não pastor, eu preciso de sentir, eu vou orar até sentir que isso foi lavado na minha vida. Não, filho, o perdão não é algo que você sente, o perdão é um fato, não é uma experiência. Está me entendendo? Muitos irmãos querem sentir, e aí, essa é a história de muitos crentes. Todo domingo ele vem para sentir que está perdoado, para sentir que Deus de novo está com ele. E ele vai orar, ele vai chorar, ele vai clamar e louvar, até ele sentir. Ele vive em função desse sentir. Não vive em função disso. Apenas creia. Creia e declare em fé. É isso que eu tenho. Eu tenho o perdão completo. Nós dizem amém. Se você acha que apropriar é ter uma experiência, o perdão também não é uma experiência. Você pode ter uma experiência com o Espírito Santo, você pode ter experiências, né, de fluir em dons, mas o perdão não é uma experiência. O perdão é um presente que você recebe, e você recebe ele uma vez por todas no dia em que você foi salvo, no dia em que você creu. Esse perdão já te foi dado, você apenas reconhece que o tem. Mas você não tem que ter uma experiência. Eu já encontrei irmãos que tiveram sonhos, visões, né, experiência com perdão. Alguns já sentiram laços arrebentando, fitas vermelhas sendo cortadas. Eu já ouvi coisa de todo tipo. Mas isso é só uma licença poética. Não existe experiência do perdão. O perdão você recebe por fé. Faz parte do pacote. Aconteceu de maneira objetiva, no Calvário, é um lugar lá em Jerusalém, 2000 anos atrás, aconteceu, você já foi perdoado, está consumado, pronto, viva debaixo desse perdão. Quando você vive debaixo desse perdão, então filho, todas as bênçãos tornam agora disponíveis para você. Por quê? Porque tudo depende de você estar em paz com Deus. Quando você está em paz com Deus, você permanece firme na sua graça. É só quando você crê no perdão e na justificação. Olha, alguém me mandou uma mensagem hoje testemunhando que foi curada de depressão. Olha que coisa impressionante, eu fiquei tão impressionado com esse testemunho, porque eu acho que é o testemunho de que muitos estão tendo por esse Brasil afora. Porque eu nunca enfrentei tanta guerra espiritual como eu tenho enfrentado. Meu Deus do céu, aí eu fico pensando na minha casa, é muita gente sendo abençoada. A gente pensa que não, mas às vezes a palavra está indo muito mais longe do que a gente imagina. E essa irmã nem é da videira, e ela doente, em depressão, e ela não entendia por que estava deprimida, porque era muita coisa na mente dela. E o marido dela então ouviu uma pregação, falou para ela: você tem que ouvir, pregação nossa aqui. E ela começou a ouvir, e na pregação eu falei, não sei que pregação foi essa que eu falei, sobre a certeza de salvação. E ela entendeu na hora.
que a depressão dela era o medo de morrer na hora errada. Porque ela era salva um momento, no outro momento não era. Aí era salva de novo, depois perdia a salvação. E ela ficava pensando, se eu morrer no dia errado? E se eu morrer na hora errada? Eu vou para o inferno. E ela ficou deprimida com medo de ir para o inferno. Vê lá se Jesus desceu da glória para deixar crente deprimido, irmão. Você acha que Cristo veio aqui pagar pelo nosso pecado para deixar depois nas suas costas um peso insuportável que ninguém pode carregar? Quando ela entendeu que ela era salva eternamente, ela entendeu pelo Espírito, a depressão saiu da vida dela completamente. Hoje eu vou dizer para você, o perdão dos pecados e a justificação é a resposta de Deus para todos os nossos problemas emocionais, espirituais, financeiros, conjugais, é a resposta de Deus. Você vai dizer, pastor, é uma coisa só que é resposta para tudo? Exatamente, perdão dos pecados, justificação, está a base de tudo aquilo que Deus quer liberar na sua vida, e já está liberando nesse jejum, em um nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê que está perdoado? Fique em pé onde você está. Pastor André Francisco vai vir aqui fazer a confissão do pão e do cálice, mas antes dele fazer a confissão, eu quero que você, por um instante, feche os seus olhos. Você saiu da sua casa, veio aqui hoje. Você está aflito na sua alma. Você veio aflito. E eu não quero te constranger, porque você disfarça bem a sua aflição. Mas a sua alma está aflita por causa de algo que tem pesado. E o Senhor diz que Ele tem visto a sua aflição, tem visto a sua luta. E você pode pensar que veio porque você quis vir. Não foi. O Espírito Santo trouxe você aqui hoje. Porque Ele quer tirar da sua alma essa aflição hoje. Como água que vem, não só limpa, refrigera, ela purifica você. Se você tem passado por uma aflição, pega o seu cálice, ergue ele para cima e apenas diga para o Senhor: eu entrego para ti, Senhor. Eu entrego para o Senhor esse problema, está além da minha força, está além da minha capacidade, está além do que eu posso fazer. Mas eu entrego para o Senhor agora. Então entrega para Ele agora, porque Ele vai fazer de uma maneira surpreendente. Pode ser que seja o seu casamento, que chegou numa encruzilhada e você não consegue sair. Pode ser que seja um negócio, uma empresa, chegou num endividamento, você não consegue escapar. Pode ser que você está desempregado, não está vendo saída. Preste atenção, você tem acesso ao Deus do universo. E Ele é seu Pai. Esse acesso já foi aberto totalmente. Porque você é o filho e é perdoado. Você pode apenas apresentar diante dEle a sua petição. E Ele vai te ouvir hoje. Eu quero orar com você. Primeiro eu quero orar por aqueles que estão por problemas ainda conjugais. Apenas ergue a sua mão direita, se esse é o seu caso. Se não for te constranger muito, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se for constranger, não venha. Só venha se você sentir paz em vir. Chega aqui perto de mim. Quando Deus restaura, fica melhor do que era antes. Se era bom antes, depois que Deus restaurar o que ficou quebrado, vai ficar melhor ainda. Não há impossíveis para Deus. Mas você tem que entender o seguinte: nós fomos muito perdoados. Você crê que foi muito perdoado? Você foi muito perdoado. E nós temos agora que perdoar do jeito que fomos perdoados. Deus não está exigindo de você nada além disso. É só não cobrar do outro o que Ele não está cobrando de você mais. Apenas perdoa. Pastor, é só assim? Eu vou dizer, eu perdoo, e ele vai embora ileso? Vai sofrer nenhuma consequência?
É só isso. Mas o nome disso é perdão. Você foi perdoado e foi embora livre, ileso. Não vai sofrer nenhuma consequência mais, nenhuma maldição mais. E do jeito que você recebeu, você entrega livremente para o outro. Eu vou orar por você. Os pastores, cheguem mais perto e imponham as suas mãos. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus, contra toda obra maligna, que vem tentando destruir relacionamentos, casamentos. Em nome de Jesus, eu quebro agora e ordeno que saia em nome de Jesus. Pai, eu clamo agora que esses casamentos sejam cobertos pelo teu sangue, ó Deus, e sejam santificados e purificados de toda condenação e culpa, toda obra do inferno. E ministro hoje contra todo espírito de ressentimento e mágoa. Te confronto agora em nome de Jesus. Seja quebrado, desfeito. Pai, eu ministro hoje restauração. Restauração. A obra que o Senhor faz é melhor, vai se tornar maior, mais poderosa do que a que houve antes. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode continuar aqui, participar da ceia aqui na frente. Não precisa de sentar. Depois a gente já vai encerrar. Mas eu queria ainda orar com pessoas que estão aflitas, angustiadas. Talvez você não saiba o motivo que você está angustiado. A angústia vem repentinamente no seu coração. E quando você vê, você está sentindo coisas ruins por dentro. E você não sabe como se livrar disso. Hoje você vai ser liberto em nome de Jesus. Não sei se é aqui, se é na internet. Mas há alguém entre nós que está aflito na sua alma e gostaria de receber a oração hoje. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você chega mais na frente para os pastores que estão aqui orarem com você. O Espírito Santo não gosta quando você fica assim. O Espírito Santo não pode mover em nós quando nós estamos assim, angustiados e aflitos. Mas o Espírito Santo não veio para te condenar. Ele veio para te libertar. A condenação não procede de Deus, procede do diabo. Por isso agora, você vai experimentar em nome de Jesus. Chega mais para frente, os pastores vão orar com você. Pode chegar, tem espaço aqui na frente, irmão. Pode chegar. Senhor, eu oro nessa hora contra todo espírito de medo, de pânico, de fobia. Te confronto agora, seja quebrado em nome de Jesus. Ministro agora toda angústia repentina, todo pavor repentino, que parecem sem causa. Eu agora em nome de Jesus declaro, seja removido, desfeito, cancelado. Experimenta agora alívio completo do céu no seu coração, porque a promessa do Senhor é a bênção de Deus. Você é perdoado, você é aceito. Sobre você não há mais culpa e nem há mais condenação, em nome de Jesus.